bom dia a todos, muito obrigada por terem vindo. Vou explicar-vos agora um pouco, e também rapidamente, o que vai ser a rota, como vai funcionar. A Rota da Cidadania é uma rota de educação para a cidadania cultural angolana. Portanto, o que se pretende aqui é trazer a educação, incentivar a partilha, a inclusão social e o resgate dos valores culturais, patrióticos e identitários angolanos. Acabámos de ouvir uma música do André Mingas. É muito importante que todos estes valores que fazem parte do nosso passado, presente e futuro, sejam e estejam presentes em toda a Angola, na boca de todos os jovens, e que todos se identifiquem com esta cultura e com esta educação que são de facto o DNA angolano. A cultura e a cidadania. A palavra cultura deriva do latim colere, que tem como significado literal cultivar a terra. Partindo desse princípio, percebemos que se trata de uma herança acumulada ao longo dos anos e que deve ser preservada. Cada pessoa, pertencente a uma determinada nação, agrega valores culturais, os quais a levarão a fazer ou expressar-se de forma específica. Então, a palavra cultura quer dizer que nós devemos semear para colher. A palavra cidadania provém do latim civitatem, que significa cidade. Isto nos remete à expressão grega polis, cidades-estados antigos, tipo de organização a que é atribuído pela maioria dos historiadores o conceito tradicional de cidadania. Nesta fase, a cidadania restringe-se à participação política de determinadas classes sociais. Cidadão era o que morava na cidade e participava dos seus negócios. Nesta rota da cidadania, o que nós pretendemos é exatamente o que já não é o significado da cidadania. Não é os que vivem nas cidades, são todos. É alargar a Angola, a todas as províncias, a todos os nossos cidadãos, a possibilidade de conviverem com a cultura de uma forma útil através da educação. Não é só uma característica essencial de uma sociedade. A cultura pode ser considerada como o elemento principal que difere uma nação de outra. Eu costumo dizer que os pilares da sustentabilidade são três: o ambiente, o cultural, o social e o económico, e depois digo sempre, mas para mim são quatro, porque o cultural é fundamentalmente um pilar da sustentabilidade. Quando nós mudamos para outros países com hábitos e costumes diferentes, nunca podemos implementar projetos ou ações sem levar em consideração a cultura do país onde estamos a atuar. Portanto, a cultura é fundamental para definirmos, de facto, qual está à nossa volta, o nosso ambiente de trabalho. Os costumes, a música, a arte e, principalmente, o modo de pensar e agir fazem parte da cultura de um povo e devem ser preservados através da educação, para que nunca se perca a singularidade do coletivo em questão. O que se pretende com a rota é, através da educação, levar então este significado dos costumes da música, da arte, da tecnologia, do desporto, de tudo, junto dos cidadãos, para que eles participem em conjunto connosco. A identidade cultural em níveis diferentes constrói a consciência do povo. Isso ocorre devido à necessidade de comunicação dentro das comunidades, e aquele que se comunica fala de maneiras diferentes, de formas diferentes. Nós encontramos isso nas nossas diferentes províncias, com diferentes dialetos, com diferentes manifestações, com diferentes formas de aprender e de ensinar. Um dos objetivos de democratizar a cultura através da educação é aumentar o acesso aos bens culturais que já existem, possibilitando que as pessoas possam desenvolver o seu próprio modo de ser e participar na comunidade como um todo. O acesso à cultura depende de alguns aspectos específicos. O acesso físico, que é permitir a melhor distribuição dos equipamentos culturais e também possibilita o transporte de todas as pessoas, independente de onde residam, periferia, subúrbio, centro. O acesso económico está relacionado aos custos de participar dos eventos culturais de uma cidade ou comunidade, portanto deve-se pensar na relação custo-benefício entre a criação e o consumo artístico. E o acesso intelectual, que é responsável pela compreensão do produto artístico, formando público e agentes de cidadania. Voltando outra vez ao primeiro, o acesso físico, o que é que a rota pretende? Levar toda esta cultura, através da educação, que vamos falar mais à frente da nossa metodologia, levar esta cultura a todas as pessoas. O acesso económico será grátis, não se vai cobrar
nada a ninguém. O que se pretende com a rota é chegar junto das pessoas e fazê-las participar. Quando chegarmos a uma província, vamos a Malange, levamos alguns oradores, alguns formadores, alguns artistas, alguns técnicos de Luanda para falarem, mas vamos recolher legalmente também o mesmo número de pessoas locais que vão também participar da rota. Portanto, a rota não é só o que sai daqui do Muto e a Cavela e que vai pelas províncias de Angola, chega às províncias e vai colher também os saberes locais, os dialetos locais, como a senhora Ministra dizia, a importância da linguagem, e vai trazer, realçar, através dos meios de comunicação, a importância de cada uma das províncias no cenário da educação para a cidadania. O acesso intelectual é responsável pela compreensão de tudo isto. Serão formados agentes de cidadania que participarão no projeto e farão uma interação com a rota e com a população. Uma pessoa sem acesso à cultura corre o risco de se alienar em relação às questões acerca do ambiente no qual está inserida. Investir em educação é o primeiro passo. Afinal, é preciso despertar o interesse para descobrir sobre si e sobre o ambiente em que se vive. Muitas vezes o acesso à cultura não é possível, porque o acesso à cultura pode ser dispendioso. Eu quero ir ouvir alguém cantar, eu quero assistir a um espetáculo, eu quero participar num workshop, eu quero ir a uma conferência, eu quero ir a um festival, eu quero assistir a um jogo. Eu tenho sempre que despender economicamente valores que muitas vezes eu não posso. Então, vamos levar esses valores junto às pessoas e vamos fazer com que essas pessoas sejam melhores cidadãos. Elas sejam mais conscientes do seu papel de angolanos e a noção de cidadania viva mais dentro dos seus corações. Porque é muito importante conhecer a identidade, a sua identidade, como é de facto e como deve ser e o que existe à sua volta dentro do nosso país para que ele tenha acesso. Também a importância da educação e da cultura no desenvolvimento das crianças. A cultura exerce uma influência sobre diversos aspectos do desenvolvimento das crianças. As experiências de aprendizagem de uma criança que vive numa cultura sem qualquer sistema de educação oficial são moldadas apenas pela sua participação ou a sua observação dos adultos, praticando atividades culturalmente pertinentes. Crianças que não têm sistema de educação, tenho visitado vários países da África em trabalho, onde locais não há esse sistema oficial de educação. E essas crianças, os valores que elas têm são o que elas aprendem da vida, da convivência com os adultos e dos seus hábitos locais. Então, é muito importante, sendo a educação a base de tudo, se considerarmos que a educação é a base de tudo, que temos que considerar, também a cultura desempenha um papel no desenvolvimento socioemocional, estimulando ou desencorajando certos comportamentos, formando alianças positivas com famílias e comunidades. A educação vai ser o veículo para levar à população em geral, às famílias e às comunidades, toda esta noção da importância da cultura. O fortalecimento cultural pode melhorar o aprendizagem e o desenvolvimento de crianças pequenas, jovens e adultos, da mesma forma que a saúde mental e física. Portanto, levar às pessoas, sejam elas crianças, jovens ou adultos, acesso à cultura é proporcionarmos a elas uma melhor aprendizagem na escola, uma forma mais conhecedora de atuar em sociedade, tornando-se certamente melhores cidadãos. Daí a rota da cidadania. Também o combate ao abandono escolar precoce. A compreensão do papel da educação e da cultura no contexto do combate ao abandono escolar precoce deve ser inserida num quadro analítico amplo, que, em paralelo com as práticas pedagógicas e curriculares que se desenrolam na escola, considera igualmente aspectos relacionados com variáveis socioculturais e económicas dos alunos e das suas famílias. Nós, o Ministério da Educação, neste momento, está a implementar um projeto que todos conhecem, que é o CAPRI, Capacitação de Professores Primários, e através de manifestações lúdicas e de ações lúdicas está-se a fazer com que os jovens queiram ter aulas. Uma professora disse-nos a semana passada que esteve doente
E os alunos telefonaram para ela: então quando é que vem? Nós temos que ir aprender, faltam fazer isto e aquilo. Então, são formas diferentes de abordarmos a sociedade. E a rota da cultura e da cidadania vai fazer com que os jovens estejam mais motivados ainda nas escolas, os professores estejam mais animados e motivados também para cumprirem as suas obrigações. A Unesco tem uma definição para uma rota. Uma rota cultural é definida como um caminho, por terra, água ou outro, que é fisicamente determinado e caracterizado por ter dinâmicas próprias, específicas, históricas e funcionalidade, mostrando movimentos interativos de pessoas, bem como intercâmbios multidimensionais, contínuos e recíprocos de bens, ideias, conhecimentos e valores, dentro das regiões de um país ou entre países, durante períodos de tempo significativos, que permitem o cruzamento de culturas no espaço e no tempo, tendo reflexos tanto no património tangível como intangível. Portanto, a Unesco tem uma definição do que é uma rota. Uma rota é exatamente levar a estrada afora, chegar às comunidades, interagir com elas, interagir até com países. Quem sabe a rota da cidadania um dia não passa para nossos países vizinhos como uma representação de Angola. Mas neste momento o interesse é exatamente fazer essa rota chegar às nossas comunidades, aos nossos cidadãos. Porquê é que escolhemos o Mútuo e a Cavela? A base da rota é a educação, já falámos disso. De facto, torna natural a escolha de um local que representa tanto para os angolanos. Um marco centenário na história da educação do nosso país, além de um símbolo patrimonial e arquitetónico da cidade de Luanda. Eu penso que depois desta frase fica óbvio porque é que escolhemos o Mútuo e a Cavela. E se olharmos para ali, por isso é que estamos todos virados para ali, vamos perceber ainda melhor porque é que é daqui que vai sair a rota. É um edifício maravilhoso, com condições extraordinárias e que tem 100 anos e que representa profundamente também a educação e a cultura angolanas. Elevamos o papel dos agentes da cidadania, que terão que desenvolver em cada província um trabalho importante para o sucesso desta passagem de conhecimento e para a integração da população nas mensagens culturais propostas em cada iniciativa. Portanto, será daqui do Mútuo, com vários festivais, que nós vamos passando e cobrindo todas as províncias do nosso país. O primeiro festival será aqui no Mútuo. Qual é o conceito da rota? A rota surge como um projeto da Unesco e da Bridge Global que visa promover a cidadania cultural através de um processo educativo a nível nacional. A educação, o desporto, o ambiente, a tecnologia e a arte e cultura serão os instrumentos essenciais para o desenvolvimento da expressão humana e para o seu empoderamento. A responsabilidade da Rota da Cidadania é levar a todos aquilo que é mais importante, o conhecimento. Sairá do o ponto de partida será o Mútuo, passará por todas as províncias de Angola e tratará e ligará os cidadãos trabalhando a educação para a cidadania. Aqui já vemos uma proposta de rota, portanto, passando por várias províncias, o Bem, Zaire, Cabinda, Uíge e por aí fora, vamos correndo Angola, passando por todas as províncias de Angola e voltando novamente ao Mútuo. Sendo que localmente em cada uma destas províncias haverá uma profunda interação com os cidadãos locais, com os artistas, com os jovens, com o desporto, com a comunicação, com o ambiente. Levaremos palestras e encontraremos certamente em Malange palestras. Está lá uma empresa que trabalha muito essa área, que é a Biocon. Trataremos muito com locais e levaremos também daqui de Luanda pessoas que falarão sobre estes temas, que ajudarão a pensar e que organizarão workshops nesse sentido. Quais são os objetivos da Rota? Primeiro, a educação para a cidadania. Formar cidadãos para a vida democrática, conscientes dos seus direitos e responsabilidades, ativos na vida da comunidade, preocupados com o bem-estar dos outros. Trabalhar a inclusão social, oferecendo oportunidades iguais e a todos de acesso à educação e à cultura. Disponibilizar um conjunto de meios e ações que aumentem a inclusão para toda a população e melhorem a vida em sociedade.
Também vamos trabalhar o resgate de valores culturais e patrióticos. Resgatar hábitos e costumes dando a conhecer os valores culturais, patrióticos e identitários angolanos, com promoção de palestras e ações de sensibilização de acordo com a diversidade cultural. Democratizar o acesso ao conhecimento através da educação, do desporto, do ambiente, da tecnologia e da arte e cultura. Criar oportunidades para jovens talentos, de melhor integração no meio, de ter acesso à informação prática, descoberta de novos talentos, música, dança, composição, representação e belas artes. Procuraremos que muitos jovens tenham acesso à presença nestes festivais e possam mostrar o seu talento. Portanto, não são festivais com artistas de renome só, porque vão ter artistas de renome também, mas esses artistas de renome, esses especialistas da educação, esses desportistas, esses estudiosos do ambiente e também da tecnologia, irão fazer palestras, irão fazer workshops, irão formar, irão ensinar. Também da arte e cultura, os artistas mais velhos, que nós já conhecemos tão bem, irão ter a oportunidade de falar como se faz um espetáculo, como se faz uma música, como se faz como se pinta um quadro, como se faz uma escultura. Então, nós vamos procurar cumprir estes objetivos, criando assim também oportunidades para os jovens talentos. Quais são as áreas de atuação da Rota? Vamos ter fóruns, ambiente de aprendizagem, portanto, fonte de discussão e informações, promove o debate, reúne especialistas interessados em temáticas específicas. Vamos ter exposições, formações e apresentações. Através destes eventos vai-se transmitir o conhecimento a todos os cidadãos sobre os temas abordados pela Rota. Irá privilegiar-se o intercâmbio cultural entre as várias províncias angolanas. Vamos ter Spoken Word, uma das grandes manifestações da oralidade, um meio de expressão, de transmissão de histórias, sagas, desejos, crenças e arte literária falada e declamada. Também o desporto, um dos maiores fenómenos de inclusão social, um meio de integração universal de povos, nações e culturas. Através do teatro, este ambiente de aprendizagem, portanto, fonte de discussões e informações, promove o debate, reúne especialistas e interessados em temáticas específicas. Também através de concertos, a importância da música na transmissão da identidade e valores. Numa outra perspectiva, pode representar o espaço de surgimento também de novos artistas, de novos talentos. O ambiente faz parte do conhecimento, principalmente para as gerações mais jovens, uma percepção clara da importância da preservação do nosso planeta. E a tecnologia, o grande motor da globalização. Com a tecnologia teremos acesso a conteúdos e informação a partir de qualquer lugar. São todos estes conceitos que devem ser transmitidos à população em geral para que eles possam entender, conhecer, aprender e, com a Rota, se calhar, também aparecer. Alguns exemplos, temos aqui conferências, música, cultura local, dança, workshops, ou seja, vamos ter várias formas de mostrar e trabalhar com os jovens. E aqui vamos perceber como é que a Rota vai funcionar. A data aqui não está certa, vai ser dia 28 e 29 de junho. O palco, vamos ter 3 palcos para a atuação. Palco de aprendizagem, entender, compreender e reter. O palco das atividades, workshops, ateliês, fóruns e conferências, com sessões de manhã e à tarde. E vamos ter teatro, dança, música, poesia e artes visuais também. Aqui, os artistas convidados, sejam locais, sejam de outras províncias, porque vamos também fazer a interatividade entre as províncias, vão ensinar, vão explicar, vão proporcionar aos atendentes aquilo que é a explicação do seu trabalho. No palco teórico-prático, vão compartilhar os pressupostos, o desenvolvimento de conhecimentos, as experiências em ações e processos. As atividades são as exposições, que podem ser guiadas, pode ser artes visuais, mas pode ser desporto, pode ser tudo o que se quiser. E depois no palco a implementação,
Quando chamamos os palcos, os 3 palcos, estamos a falar também das várias atuações, desde o ambiente, a tecnologia, a arte e cultura e a educação, através da educação. E no palco da implementação, nós teremos o praticar. Quem ensinou aqui como é que se faz, quem mostrou, vai depois implementar, criando atividades e desenvolvendo ações. Nós temos aqui datas em todas estas atuações da tecnologia, dança, teatro, poesia, desporto, artes e música. A Rota da Cidadania, a primeira, em 2019, serão feitos 9 festivais. A Rota da Cidadania em 2020 serão feitos 18 festivais e na Rota da Cidadania em 2021 serão feitos 18 festivais. Estes festivais são feitos a nível nacional, portanto não estamos a falar de 9 festivais em Luanda. Não, estamos a falar de 9 festivais por todo o país. Não podemos fazer as províncias todas num ano, é complicado, e elas estão depois divididas também pelo ano 2020 e 2021. Portanto, o objetivo é atingir, ao fim destes 3 anos, todas as províncias, voltar ao Mútuo e à Cavela, ou não voltar e continuar outra vez a fazer a rota com novos elementos, com novos participantes. Obrigado.